meu Deus! Exclama Eolo, lívido e também assustado. Faça alguma coisa, Eolo. Faça alguma coisa. Grita Nelma. Tenha calma, Nelma, pede, abraçando mais ainda a esposa de encontro ao seu peito para que ela não olhe mais para aquela cena, ao mesmo tempo em que cerra os olhos e roga. Meu Deus, Jesus, entidades espirituais do bem que sei nos têm auxiliado muito, Rubens, meu amigo. Por favor, nos auxiliem nesta situação que pouco entendemos e também, ajudem essa criatura que deve estar fazendo isso. Que ela possa ter compaixão de nossa ignorância e do nosso temor pelo que desconhecemos. Que ela se afaste e seja auxiliada. Nesse momento, uma estrondo se faz, consequência do retomo da penteadeira ao solo. Parece que quem a estava sustentando, soltou-a de repente. Eolo, então, após mais alguns segundos, abre os olhos e vê que o móvel encontra-se, agora, em sua posição normal. Veja, Nelma. Tudo voltou ao normal. Tenho medo, Eolo, choraminga a mulher. Acalme-se, pede Eolo, procurando retirar o rosto de Nelma de seu peito e tentando levantá-la dali. Pode olhar. Nelma, aos poucos vai recuperando o controle e olha para a penteadeira. Eolo, amparando-a, a faz deitar-se. Faz tempo que isso está acontecendo, querida. Elido começou na cozinha. Na cozinha? Sim. Eu estava preparando o lanche para as meninas que estão na vizinha e já me preparava para chamá-las e as suas amigas, quando comecei a escutar alguns estalidos dentro do armário. Como estalidos? Não sei. Parecia que os copos estavam batendo de leve uns nos outros. Pensei tratar-se, talvez, de algum pequeno animal que tivesse entrado ali e, cuidadosamente abri a porta. E daí? Daí que assim que abri a porta do armário, uns 6 copos despencaram. Caíram por sobre a pia, espatifando-se. Levei um enorme susto e bati a porta, fechando-a. Pensei em esperar você chegar para verificar. Mas apenas assustei-me. Não fiquei com medo. Realmente, pensava ter sido algum tipo de animal, talvez um rato, apesar de não ver uma há muito tempo. Sim. Mas, depois. Foi o fogão. O fogão? Sim. Assim que me virei, afastando-me do armário, fiquei gelada. Uma das bocas do fogão estava acesa. Acesa? Sim. Acesa e sem nenhum utensílio. Panela, canecão ou algo que eu pudesse ter colocado e me esquecido de tê-lo feito. Estava apenas a boca do fogão acesa. Tinha absoluta certeza de não tê-lo acendido. Primeiro, porque não costumo acender o fogo sem antes colocar uma vasilha sobre a grade e, segundo, porque não tinha nada para esquentar. Não ia esquentar nada. Havia feito um suco gelado e alguns lanches apenas. De qualquer maneira, procurei encontrar uma explicação para tal fato e achei melhor pôr na conta de uma distração de minha parte. Entendo. Aí, Eolo, é que aconteceu o pior. Nelma, nesse momento, não se conteve e rompe em convulsivo choro. Acalme-se, querida, acalme-se. Eu vou pedir para o Léo vir até aqui. Ele é médico e você precisa ser medicada. Também necessitamos de algumas explicações sobre tudo isso. Dizendo isso, Eolo apanha o telefone que se encontra ao lado da cama e liga para Léo, explicando em rápidas palavras o que aconteceu com a esposa e este se prontifica a vir imediatamente. Léo já está a caminho. Precisamos chamar as meninas. O lanche. Não se preocupe, Nelma. Vou ligar para lá e pedir que Amélia fique com elas mais um pouco. Eolo liga agora para a vizinha e pede esse favor,
inventando a desculpa de que irão ter que sair por alguns momentos e que logo irão buscá-las. Pronto, Nelma. Pedi a Amélia que fique um pouco mais com as meninas. Conte-me agora o que aconteceu e tenha calma. Tudo vai se resolver. Nelma enxuga as lágrimas e continua a narrar o ocorrido. Daí, ouvi os outros estalidos. Sabe? Como se alguém estivesse estalando os dedos e ouvi também o som de passos aqui no quarto. Pensei que fosse você que tivesse chegado ou uma das meninas que tivesse voltado para casa. Como eu tinha que apanhar algumas toalhas limpas para colocar no banheiro, vim para cá. Mas não havia ninguém e comecei a ficar com medo. Temi que alguém tivesse entrado aqui e, talvez, estivesse escondido. E o que fez? Afastei-me até a porta e, agachando-me, olhei para debaixo da cama. Tudo estava em ordem. Daí, abri a porta do guarda-roupa para apanhar as toalhas e foi quando tudo começou. Primeiro, quando estava com a porta do guarda-roupa aberta, ouvi um barulho muito forte como se algo tivesse caído no chão. Olhei para a penteadeira, de onde pude perceber ter vindo ruído e qual não foi a minha surpresa e o meu pavor, quando vi aquela estatueta no chão, partida em pedaços. Olhei para a janela para ver se estava ventando, mas ela estava fechada. Você não pode imaginar o medo que me acometeu. Imagino, Nelma. Sabe, Eolo, principalmente pelo fato de tudo o que me contou que vinha acontecendo com você. Imediatamente, liguei esses fatos ao espiritismo. Entende? Entendo. Eu tenho aceitado todas as ideias espíritas com muita facilidade. Tenho lido a respeito, você também, mas não estamos acostumados com tudo isso. Fiquei como que petrificada de medo. E ainda estava olhando para a estatueta quebrada no chão quando a penteadeira. Nelma entra de novo em choro, a penteadeira. Ergueu-se de um lado derrubando tudo que havia por cima dela. E ela ficou ali, erguida, imóvel. De vez em quando, dava umas balançadas e aquietava-se. Mas sempre erguida. Aí você chegou. Nelma abraça o marido e seu corpo treme todo. Permanecem ali por cerca de uns 20 minutos até que a campainha da casa toca. Deve ser Léo. Vou atender. Já volto. Não. Vou com você. Grita Nelma, levantando-se da cama num salto. Venha, concorda Eolo, amparando a mulher. Beba este comprimido, Nelma, pede o Dr. Léo, após ouvir todo o seu relato, vai acalmá-la. Vou buscar um copo com água, diz Eolo, voltando rapidamente com o copo. Nelma engoliu o comprimido e aninha-se no colo do marido. Poderia nos explicar isso também, Léo? O que aconteceu é que seria algo parecido com aquilo que você me explicou a respeito das mesas girantes. Já li sobre isso também, diz Nelma, lá um livro que contava sobre Allan Kardec e as experiências daquela época. Tem tudo a ver, Eolo. Vou lhes explicar melhor. Como já sabem, tudo que existe no universo é formado pelo fluido universal. Muito bem. Vou explicar-lhes, então, inicialmente, o que acontece com a mesa girante, pois partindo dessa explicação, poderão entender o que ocorre com a animação de outros objetos. Existem vários tipos de mediunidade e uma delas é a de efeitos físicos. No caso da mesa, é necessário que se encontre presente nas imediações esse tipo de médium. Por que isso? E muito simples. Prestem atenção. O espírito desencarnado possui um perispírito que é o seu, digamos, corpo espiritual. O espírito encarnado também o possui, é ele que o liga ao corpo físico. Na verdade, o corpo físico é uma cópia do perispírito. Certo? Correto, assente Eolo.
Pois bem, dessa maneira, podemos dizer que o espírito encarnado possui um perispírito e um corpo físico formados pelo fluido universal. Além disso, em seu corpo físico, o fluido universal, por força do ambiente em que vive, encontra-se, de uma maneira que poderíamos, grosseiramente, denominar de animalizado. Dessa forma, então, o espírito desencarnado combina o fluido universal com o fluido animalizado do médium e anima a matéria, no caso, a mesa, de uma vida factícia, como se ela possuísse uma vida animal. Ele proporciona a vida à mesa? Pergunta Nelma, deslumbrada com aquela explicação. Sim, digamos, uma vitalidade artificial, mas não inteligência. A inteligência é do espírito desencarnado. Para vocês poderem visualizar melhor, imaginem que a mesa passa a ter uma vida como a de um braço, por exemplo. Imaginem que ela passa a ser como que uma extensão do espírito, um apêndice a ele ligado e que ele pode movimentar da mesma maneira que move o seu próprio braço, ou seja, bastando que o queira. E quanto tempo isso pode durar? Essa vida é apenas momentânea e sua duração é muito relativa, ou seja, ela se extingue logo que a quantidade de fluido não seja mais suficiente para animá-la. E o médium, no meu caso, por exemplo, pergunta Nelma, que imagino ter sido eu a doadora desse fluido, já que me encontrava aqui sozinha, não tenho que consentir nisso. Ou seja, não tenho que querer que esse fenômeno aconteça. Não. O espírito desencarnado pode agir sem o conhecimento do médium doador desse fluido. E como esse espírito sabe como realizar esse tipo de fenômeno? Na verdade, na grande maioria das vezes, ele não sabe como isso ocorre, assim como não temos necessidade de saber como os nervos de nosso corpo funcionam quando movimentamos um braço. Ele, simplesmente, quer agir dessa forma e o consegue quando um médium de efeitos físicos encontra-se nas imediações, em distância favorável para a consecução desse efeito. Mesmo essa distância é diferente para cada tipo de médium. Vou dar-lhes o exemplo de um acontecimento que li num livro. Numa família ocorreu a desencarnação de uma senhora de idade e que era exímia pianista. Sua vida foi toda devotada a esse instrumento musical, praticando durante muitas horas por dia. Quando ela desencarnou, não se deu conta disso e continuou a habitar aquele lar como se nada tivesse acontecido, vivendo como se vive num sonho, num estado de torpor. Acontece que a empregada doméstica daquela casa possuía esse tipo de mediunidade e era frequente ouvir-se o piano tocar em várias horas do dia. As teclas que se movimentavam. Pergunta Nelma. Sim, e todo esse fenômeno parou de acontecer quando essa empregada, assustada com o fato, pediu a conta e foi-se embora, ou seja, a médium afastou-se do local. Mas o mais importante que quero que entendam é que essa pianista não sabia como provocar esse fenômeno. Apenas aproximava-se do piano e dedilhava por sobre as teclas, imaginando-se encarnada ainda. A sua vontade, combinada com a mediunidade da empregada, levava a efeito o fenômeno sem que ambas disso se dessem conta. Mas houve a vontade do espírito da pianista, comenta Eolo. Sim, ela queria tocar o piano. No caso da penteadeira. Fala Nelma em tom interrogativo. Ocorreu a mesma coisa que pode ocorrer com as mesas girantes. E quanto aos estalidos e, mais precisamente ao som dos passos? Pergunta Nelma. Ensina-nos o livro dos médiuns, de Allan Kardec, que quando um espírito age sobre a matéria, movimentando-a, nós percebemos através da luz que nos dá a visão do movimento e que, quando bate, o ar nos traz o som. No caso dos estalidos, sons, ele age diretamente sobre o ar, movimentando e sabemos que é a movimentação do ar que nos traz o som até os nossos ouvidos. Quanto ao som dos passos, a entidade espiritual desejou que os sons de seus passos fossem ouvidos e o que aconteceu?
Com auxílio do fluido animalizado do médium fez com que o deslocamento do ar, através de seus passos, realmente ocorresse e por isso foi ouvido. E no que diz respeito ao fogão, ele girou o botão do gás e deve ter apertado o botão de ignição automática dele. O seu fogão possui acendedor automático? Sim, responde Eolo. E com os copos, foi a mesma coisa. Mas isso significa que se esse espírito quisesse, poderia ou poderá, talvez, abrir o gás de nosso fogão quando estivermos dormindo e matar-nos a todos. De maneira alguma, Eolo. Mas como não? Não lhe seria permitido. Não? Não se esqueçam de que tudo o que ocorreu aqui hoje, podem ter certeza, foi com o consentimento do plano maior. Nenhuma entidade espiritual tem condições de abreviar a vida de nenhum espírito encarnado. Podem ter certeza disso, a menos que um espírito encarnado esteja com essa predisposição, com esse desejo. O que pode ocorrer, então, é que espíritos que desejam prejudicar essa criatura, se unam a ela, incentivando-a a isso, mas não podem, de maneira alguma, provocar esse tipo de acontecimento, sem que a pessoa assim o deseje. No caso em questão, obviamente, não haveria perigo. E o Senhor acha que tudo isso possa ter acontecido, ou melhor, ter sido permitido, para me chamar mais a atenção para a doutrina. Pode ter plena certeza disso. Com as qualidades que você detém, nada de mal poderia lhe acontecer. Diga-me uma outra coisa, Léo. Pois não, Nelma. Existe alguma maneira de eu perder esse tipo de mediunidade? Digo isso porque, na verdade, esses fenômenos são muito assustadores e não sei se tenho condições de conviver com eles. Nelma, a mediunidade de efeitos físicos, cuja existência não pode ser negada por você, é uma mediunidade involuntária, geralmente independente da vontade e mesmo do conhecimento do médium. Por tudo que já estudei, vejo apenas duas providências a serem tomadas quanto ao seu caso, já que você não poderá livrar-se dessa faculdade pela sua vontade. E que providências são essas? Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que nada acontece por acaso, e o fato de você ser uma médium só pode ter uma grande razão. Por esse motivo, aconselharia você, Nelma, a dedicar-se ao estudo da doutrina espírita e, caso venha a identificar-se com seus ensinamentos, passe a colocar a sua mediunidade a serviço do bem. Pode ter certeza de que o plano maior se incumbirá de colocar o trabalho em suas mãos. Dessa maneira, poderá vir a transformar sua mediunidade involuntária em facultativa, ou seja, sob o controle de sua vontade, nos momentos adequados e, principalmente, sob o controle dos espíritos que sempre estarão ao seu lado no trabalho em prol de nossos irmãos mais infelizes. Entende? Entendo. E pode ficar tranquila que nossos irmãos maiores não permitirão que nada de mal aconteça a você ou a qualquer outra pessoa por força de sua faculdade medianímica. E pode ocorrer também, Nelma, que, como você mesma disse, seja apenas uma maneira de lhe chamar mais atenção para a doutrina e que esse tipo de fenômeno não mais volte a ocorrer. Agora, Léo, gostaria de lhe contar a experiência que tive hoje na montanha. Você voou hoje? Eu lhe conta, então, ao Léo e a Nelma tudo o que lhe acontecera naquele dia. A sensação de mal-estar, as visões, sua conversa com Rubens após a prece, o voo e o novo contato com aquele espírito e sobre tudo o que ele lhe explicou. Uma experiência bastante interessante, Eolo. Quanto às visões, também tenho a lhe dizer o que Rubens lhe disse. Não dê a elas muita importância. Mas pode ser uma lembrança do passado? Não saberia lhe dizer, mas e se fosse? Quem de nós não errou ou não causou algo de ruim em nossas vidas pregressas? E por isso que nos encontramos aqui hoje. E você se encontra num caminho bem correto e na direção certa. Não se preocupe com isso.
E gostei muito das explicações que Rubens lhe deu a respeito da felicidade e da sensação de liberdade. Sabe, diz Nelma, estou mais tranquila agora, porque, depois do que Eolo contou sobre os acontecimentos de hoje na montanha, percebo que estamos bastante protegidos e sinto uma grande confiança na prece feita com o coração. Você tem toda a razão em pensar assim, Nelma, diz Léo. Bem, meus amigos, agora que está tudo bem, vou para casa e espero vocês amanhã no centro. Estaremos lá, Léo, e Deus lhe pague por tudo. Agradeçam a Deus e aos bons espíritos. Capítulo 13. No Centro Espírita. São 7h30 da noite de segunda-feira e Eolo e Nelma já se encontram sentados no auditório do Centro Espírita, aguardando o momento de se iniciarem os passes. Enquanto isso, assistem a uma preleção que um trabalhador da casa profere como preparação para receberem os benefícios da troca de energia. Às 8, pontualmente, uma senhora começa a chamar as pessoas ali presentes, 8 de cada vez, para entrarem numa sala onde 8 pessoas, denominadas de passistas, ali se encontram postadas ao lado de 8 cadeiras. Eolo, Nelma e as outras 6 pessoas sentam-se nas cadeiras e a porta é fechada. Uma fraca lâmpada ilumina o ambiente e linda música em baixo volume sai de um aparelho de som. Enquanto uma nona pessoa profere uma prece, rogando pelos presentes, as outras, de frente para as que se encontram sentadas, colocam as mãos por sobre a cabeça de cada uma, mas sem tocá-las. Eolo e Nelma, solicitados pelos passistas, cerram os olhos e procuram mentalizar a figura de Jesus e uma suave luz iluminar o ambiente. Quando termina o trabalho, recebem um pequeno copo com água fluidificada, cujos fluidos ali foram depositados pelos espíritos responsáveis por aquela tarefa. Eolo e Nelma voltam a sentar-se no auditório e, quando termina todo o trabalho, Léo e Mara vêm ter com eles. Então, sentem-se bem? Muito bem, Léo, responde Eolo, sinto-me como se tivesse tomado uma injeção. Uma injeção? Pergunta Mara, curiosa pela comparação feita. Sim. Uma injeção de muito ânimo. Meu Deus. Brinca Nelma, mais animado que você é. De verdade. Sinto-me como que tomado por um grande entusiasmo e confiança. Eu também sinto isso, concorda Nelma, agora séria. Você poderia me explicar como funciona o passe, Léo? Com muito prazer. Sentem-se aqui. Os 4 sentam-se ao redor de uma mesa e Léo começa a explicar. Você deve ter uma ideia a respeito da corrente elétrica, não, Eolo? Sim. Cheguei a estudar um pouco de eletricidade e eletrônica. Pois isso vai ser muito bom para o seu entendimento. Você sabe que quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, ao redor desse fio forma-se um campo eletromagnético, certo? Correto. Inclusive enrolando-se esse fio como uma espiral, aumentamos esse campo. São as bobinas, muito utilizadas em aparelhos eletrônicos. Ontem à tarde, lhe falei que tudo que existe é formado pelo fluido universal, não foi? Sim. Agora, complementando o que já lhes expliquei, nós, espíritos encarnados, possuímos um corpo mental, um perispírito e um corpo carnal. E todos são constituídos por átomos que, por sua vez, são constituídos por elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas que já estão sendo descobertas. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais, verá que nossas próprias células, que formam todo o nosso corpo e que também são constituídas por átomos, possuem em sua membrana plasmática, diferença de potencial que nada mais é do que eletricidade. Dessa maneira, pode imaginar também que o sangue, constituído por células eletricamente carregadas, percorre todo o nosso corpo através de veias, vasos e artérias,
como se fosse a própria eletricidade a percorrer um fio. Nossos neurônios, que também percorrem todo o nosso corpo, também são carregados eletricamente. Dessa forma, como todos esses nossos corpos são constituídos dessa maneira, é evidente que, com toda essa movimentação eletrônica, formam-se em todo o nosso redor, assim como no fio condutor, vibrações eletromagnéticas. E o que comumente é chamado de aura. Li, certa feita, que existe uma câmera fotográfica, chamada Kirlian, que fotografa essa aura que, conforme o nosso estado mental, possui determinada forma e cores. Isso mesmo. Quando estamos bem, estamos tranquilos, essa nossa aura possui um equilíbrio em sua vibração, haja vista que tudo possui vibrações nesta vida, como se fossem ondas. Quando estamos mal, em termos de saúde física ou emocional, essa aura passa a ter vibrações desencontradas e desequilibradas. E, tanto essas vibrações desequilibradas ou equilibradas, vão agir no ambiente em que vivemos, chegando, inclusive, a atingir a aura de outras pessoas, desequilibrando-a ou equilibrando-a, dependendo, obviamente, do grau de elevação dessas pessoas envolvidas. É por isso que, muitas vezes, nos encontramos com pessoas que, pela simples presença, nos fazem sentir um certo desconforto ou, então, uma sensação de muita paz. Você entendeu muito bem. Léo, então, faz pequena pausa e continua. E o passe atua reequilibrando a aura que, por sua vez, reequilibrará o perispírito e, por consequência, o corpo físico, através de centros de força. Cada um desses centros de força está intimamente ligado a determinados órgãos de nosso corpo. Os passistas, então, através da oração, podem fazer com que, a sua aproximação, energias tonificadoras lhes saiam das mãos em direção às pessoas necessitadas, reequilibrando novamente a aura daqueles que estão com ela em desequilíbrio. Na verdade, esses médiuns recebem essas energias dos espíritos incumbidos desse trabalho, através do centro coronário, localizado no alto de suas cabeças. Evidentemente que qualquer pessoa que receba um passe deve, em seguida, aproveitando essa verdadeira injeção de ânimo e bem-estar, procurar detectar e modificar certas atitudes físicas ou mentais para que possa sarar e não mais voltar a ter problemas de desequilíbrio ou de dor. E a receita para isso é muito simples. Seguir os ensinamentos de Jesus. Muito boa sua explicação, Léo, e muito cheia de lógica. Agora, o passe pode também ser dado apenas com boas vibrações, com os bons pensamentos daqueles que cercam a pessoa necessitada e também por atitudes que tomem a vida dessa pessoa bastante tranquila. Uma mãe ou médico à cabeceira de um filho ou de um doente, se com o coração voltado para o amor em direção ao paciente, já lhe estará ministrando um passe. Entendem? Entendo, sim, Léo, e vou procurar estudar mais sobre o assunto. A propósito, o espírito Rubens falou-me a respeito da reencarnação como uma maneira de se transformar o ódio em amor. Sim. Nós, espíritos que somos, depois da morte de nosso corpo físico, certamente retomaremos, reencarnando novamente aqui na Terra em outro corpo e quantas vezes forem necessárias, para que aprendamos a não praticar mais o mal, mesmo que tenhamos que sofrer desse mesmo mal para aprendermos. Eu não me lembro de nenhuma vida anterior a esta. É lógico. Deus nos dá a dádiva do esquecimento do passado, senão seria impossível vivermos juntamente com as pessoas com quem temos débitos a resgatar. Você já pensou como seria difícil ou, até mesmo, impossível, convivermos com uma pessoa sabendo que ela nos fez um grande mal em outra vida, ou, pior ainda, se ela soubesse o mal que lhe fizemos? Realmente, seria difícil. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que uma pessoa tem um ódio muito intenso por outra, por causa de algo ruim que ela lhe causou. Quando ela estiver sem o corpo físico,
esse ódio continuará. E como seria a melhor maneira de livrar-se desse ódio que tanto a faz sofrer? Porque, na verdade, o ódio traz muito sofrimento às pessoas. Apenas trocando esse ódio por amor. Rubens deu-me um bom exemplo, mas gostaria que me falasse mais um pouco sobre o assunto. Muito bem, vamos imaginar que você tenha um ódio muito grande por alguém. Que depois de desencarnados, você reencarne, cresça, se case e tenha um filho e que esse seu filho seja essa pessoa, esse espírito a quem você tanto odiava. E lógico que não sabendo que esse seu filho era aquele mesmo espírito a quem você tanto odiava, o que vai acontecer? Você vai amá-lo desde pequenino, vai vê-lo crescer, vai educá-lo e, se um dia, quando liberto da matéria, vier a saber que ele foi no passado aquele espírito que tanto mal lhe fez, não vai mais conseguir odiá-lo, porque já trocou esse ódio pelo amor. Entendeu? Sim. E vou lhe explicar mais uma coisa. Existem casos em que o espírito reencarna numa situação muito difícil, às vezes, doente, com graves defeitos físicos, ou contrai doenças muito dolorosas, também como uma dádiva de Deus, porque é a única maneira de se livrar de tantos inimigos que contraiu numa vida passada. Como assim? É muito simples. Se esse espírito está sofrendo uma atroz perseguição por parte de seus inimigos e contrair uma doença, uma situação tão difícil de vida, esses seus inimigos acabarão sentindo uma espécie de pena dele, mesmo porque ele sofre tanto que não tem o que fazer com ele. E você sabe que a compaixão é o início do perdão e do amor. Agora não se pode generalizar sobre isso, quer dizer, não podemos dizer que todos os doentes ou paralíticos ou estropiados possam estar passando por isso. Muitas vezes, esses infelizes são espíritos mais elevados que para aqui vêm nessa situação com a finalidade de auxiliar muitas pessoas, ensinando através de seus exemplos de conformação e confiança em Deus. Rubens também falou-me sobre essa possibilidade. Agora, fale-me alguma coisa a respeito da vidência. Você me disse que nem sempre vê coisas agradáveis. Que muitas vezes visualiza coisas muito feias. Isso é verdade, Eolo. Muitos espíritos ligados ao crime e à maldade, quando desencarnam, seu perispírito é visto bastante modificado quanto aos conceitos de beleza que conhecemos. Possuem formas, muitas vezes, horrendas, retrato de seus pensamentos e sentimentos inferiores. Na espiritualidade, não conseguimos esconder o que realmente somos. Aqui, no plano material, conseguimos dissimular muito bem o nosso verdadeiro íntimo, mas no lado de lá, não. Existem casos, também, de espíritos voltados ao mal que propositadamente se apresentam com formas assustadoras, plasmadas por eles mesmos, pela própria força do pensamento, para causarem horror àqueles que os encontram. Também reúnem-se em bandos para fazer o mal e habitam locais tenebrosos que denominamos de umbral, fruto de seus pensamentos profundamente inferiores. Umbral? Sim. Pela descrição dos espíritos, são locais de atmosfera pesada, sufocantes mesmo, onde a luz solar encontra-se bastante ofuscada pelos grossos gases que ali existem. Muitos desses locais possuem despenhadeiros muito profundos, cavernas sombrias, e até mesmo cidades e fortalezas onde legiões do mal ali se impõem e imperam sobre outros espíritos infelizes e sofredores, vítimas de suas próprias consciências. E como e quando conseguem sair desse local? Assim que, após sofrerem, apegados que ainda se encontram à vaidade, ao orgulho e ao ódio e, arrependidos, rogam auxílio do alto, de Deus, de Jesus. E como isso se opera? Existem equipes socorristas de espíritos do bem que atendem a esses chamados e os resgatam desses lugares e os levam para colônias de socorro e atendimento fraterno onde, na maioria das vezes, são internados em hospitais para refazimento das energias, dos perispíritos e das próprias mentes doentias. E,
Geograficamente, onde se localizam esses umbrais e essas colônias? Digamos que aqui mesmo, Eolo, mas em outra dimensão. Aqui, mais acima ou mais abaixo da Terra. Meu Deus, tudo isso é impressionante e, não fosse a lógica e a justiça divina por trás de tudo isso, seria difícil acreditar. E quanto a essas legiões? São espíritos muito revoltados que, possuidores de grande poder mental e de liderança, conseguem imperar sobre os mais fracos e tudo fazem para impedir que movimentos voltados para o bem tenham sucesso, principalmente, os de cunho espírita. Esses espíritos rebeldes, quando encarnados, eram, em sua maioria, religiosos que, detendo a confiança dos seguidores e adeptos de suas igrejas e pensamentos, não colocaram em prática os ensinamentos de Jesus, sendo que, muito pelo contrário, utilizaram-se de suas posições para explorar a ingênua fé e confiança dos simples e humildes devotos, atendendo aos próprios anseios de poder e luxúria. Mesmo assim, acreditavam que, pelo fato de terem sido eleitos representantes de Deus pelas convenções dos homens, encontrariam, após a morte do corpo físico, uma recepção à altura de suas vaidades e que no paraíso por eles imaginados, viveriam por toda a eternidade. E qual não é a surpresa que tem quando, ao deixar o plano material, nenhuma figura angelical os aguarda, sendo que apenas a terrível zona umbralina os acolhe. Revoltam-se, então, contra Deus, unindo-se uns aos outros e, a exemplo de milhares de associações desse tipo, fundam uma legião, prestando-se todos à missão de desacreditar muitos espíritos encarnados, a respeito dos ensinamentos de Jesus, incitando-os ao mal, espíritos que, quando para o plano da verdadeira vida retornam sem a vestimenta física, são por eles julgados, supliciados e transformados em escravos a serviço do mal. Atualmente, como é comum ocorrer, essa legião, a exemplo de muitas outras, encontra-se vinculada a um alto comando do mal. Meu Deus! Mas isso é assustador! Exclama Eolo, bastante impressionado. Mara me falou a respeito de uma cidade denominada Nosso Lar, descrita pelo espírito André Luiz, num livro ditado por ele e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, diz Neumann. Isso mesmo. Essa cidade é a que André Luiz nos descreve no livro de mesmo nome, Nosso Lar, que indiquei para lerem. Vocês encontrarão também, no livro Cidade no Além, desenhos e planta baixa dessa cidade de algumas de suas edificações, além de outras do livro Imagens do Além. E quem as desenhou? Foi uma médium, Egorina Cunha, que, guiada pelo espírito Lucius, durante o sono do corpo físico, visitou-a diversas vezes e, retomando, procurou desenhá-las, da maneira como se lembrava aí. O mais importante, é que esses desenhos e plantas foram confirmados pelo médium Francisco Cândido Xavier, que foi quem psicografou as obras do espírito André Luiz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dona Egorina visitou essa cidade durante o sono? Pergunta Otávio. Sim, meu amigo. Durante o sono físico, nós, espíritos que somos, libertamo-nos, temporariamente, de nosso corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual, onde podemos entrar em comunhão com boas e bem-intencionadas entidades ou com más e mal-intencionadas criaturas, dependendo de nossa índole e intenções. Esse desprendimento é denominado no Espiritismo de emancipação da alma. E por que não nos lembramos? Nesse momento, encontramo-nos parcialmente desligados do corpo, possuindo, apenas, um fio de luz que nos mantém presos a ele. Não nos lembramos do que nos acontece porque geralmente nos vêm à memória apenas cenas e acontecimentos de um sonho com informações contidas no cérebro material e que são liberadas nesse nosso estado de adormecimento. Agora, muitas vezes, trazemos alguma lembrança dessa nossa viagem espiritual, através de ideias ou sonhos que nos surgem, ou mesmo de cenas e lembranças um pouco confusas,
mas que quase sempre norteiam os nossos passos para o bem ou, como já disse, para o mal. Na verdade, às vezes, nos recordamos vagamente de nossas atividades extracorpóreas, porém, são lembranças embaralhadas, digamos assim, com as imagens do sonho cerebral, mais ligadas à vida cotidiana. São raros os casos em que um espírito consegue lembrar-se total ou quase totalmente dos acontecimentos do plano espiritual. Todas essas diferenças entre os diversos tipos de lembranças estão condicionadas à elevação moral do espírito ou da necessidade de que isso aconteça. Por isso, é muito importante uma oração antes de dormirmos, solicitando o amparo dos espíritos bons e amigos. Agora, existem casos de pessoas que se lembram, perfeitamente, do que viveram, em espírito, durante o sono. É o caso de nossa médium Igorina Cunha. Mas, nessa cidade, os espíritos podem se tocar e existem casas com paredes, como aqui? Pergunta Eolo, entusiasmado. Sim, meu amigo, na verdade, os espíritos tocam-se. Essa cidade é muito melhor e mais adiantada que as nossas, já que, como lhe disse, o nosso plano é uma cópia do lado de lá. E vivem em família, como aqui, onde estudam, trabalham, possuem casas para morar, roupas, alimentos. Não acredito. Pois pode acreditar. Oh, desculpe-me, foi apenas uma maneira de expressar a minha estupefação. Não precisa ficar estupefato. Veja bem. A vida não termina com a morte, certo? Sim. Você deve concordar, também, que nós não temos condições de, assim que desencarnarmos, virarmos criaturas angelicais, correto? A morte do corpo físico não opera milagres e continuamos a ser o que sempre fomos e, enquanto não tivermos condições de galgar para mundos superiores, não podemos ficar sem o nosso prato de comida e uma roupa a nos cobrir o corpo. Portanto, o trabalho é muito intenso nesse plano, existindo o serviço para todos. Não se esqueça, meu irmão, que a vida não dá saltos e precisamos ter muita paciência e abnegação nessa nossa caminhada evolutiva e que os amigos espirituais estão nos auxiliando, sempre, em todos os lances desse nosso trajeto. Aliás, gostaria de falar-lhe alguma coisa, também, a respeito da prece, que você disse ter lhe auxiliado muito. Fale-me, sim. Os espíritos superiores nos ensinam que devemos ter a humildade de pedir auxílio quando realmente necessitados e, para isso, temos um canal de comunicação que se chama prece, cujo meio de irradiação se opera através do fluido universal, assim como as ondas sonoras se propagam através do ar. Dizem-nos mais. A prece sincera sempre encontrará um coração amigo que virá em nosso socorro, o qual devemos saber detectar. Pois o que pode nos parecer ruim, hoje, pela nossa estreita compreensão, sem dúvida alguma, significa o melhor para a nossa evolução espiritual. Permanecem por mais algum tempo conversando até que Eolo se despede. Bem, Léo, penso que está na hora de irmos. Que Deus lhe pague por todos esses ensinamentos. Não me agradeça. Nada mais fiz que a minha obrigação. Só que antes de irem, por favor, venham até a minha sala. Vou lhes arrumar alguns livros. Dizendo isso, Léo entrega para Eolo e Nelma alguns livros do Espírito André Luiz, os de Igorina Cunha e o Evangelho segundo o Espiritismo, compilado por Allan Kardec. Sempre que estiverem com alguma dificuldade na vida, Eolo e Nelma, abram este Evangelho e leiam. São os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta Nelma, interessada. Sim. Vocês verão na introdução desse livro que os evangelhos dividem-se em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. As 4 primeiras ainda são objeto de controvérsias,
Mas a quinta mantém-se inatacável porque é a essência dos ensinamentos de Jesus e que leva o homem a regras de conduta. E como a leitura do Evangelho é para muitos ininteligível, Allan Kardec compilou explicações de vários e diferentes espíritos, também de diferentes partes do mundo e por intermédio de médiuns distintos, o que toma a obra por demais aceita, já que não saíram essas instruções de uma mesma fonte e, sim, de diversas. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. Iremos estudar estes livros. Leiam e tirem as suas conclusões. E não se esqueçam. Eu e Mara estaremos sempre à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos que pudermos fornecer-lhes. Uma boa noite para vocês. Despedem-se Ouro e Neuma. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. A reunião mediúnica. E, então, Teimo? Pergunta Breno ao espírito. Parágrafo. Teve sucesso com a mulher de Eolo. Sucesso eu tive e consegui assustá-la sobremaneira. Já entendi. Você a levou a um estado de terror para que nunca mais tenha vontade de se envolver com essa doutrina, não é? Isso mesmo. Ao perceber que ela possui dotes mediúnicos de efeitos físicos, não tive dúvida e apelei para um companheiro que possui essa especialidade. E ela ficou bastante amedrontada. Ficou, só que... Só que o quê, Teimo? Não vá me dizer que falhou novamente. Já lhe disse que não falhei. Acontece que apareceu esse tal de Eolo e ele tem uma ligação muito forte com os das luzes e conseguiram nos colocar à distância. Depois apareceu um outro de nome Léo e aí conseguiram tirar a mulher do estado de choque em que eu a deixei. E não pude fazer mais nada. Maldito Léo. Essa figura já estragou muitos planos meus, inclusive, tirando-me muitos de meus colaboradores. Ainda vou acertar as contas com ele. Maldito. E ainda participaram ontem de uma reunião no Centro Espírita de Sicara. Participaram de uma reunião? E que tipo de reunião? Aquela em que não nos permitem entrar. Magnetizadora. Essa mesmo. E na saída? Não conseguiu aproximar-se deles. Nem pensar. A proteção deles é grande demais. Será que a proteção deles é grande demais ou você que é um tremendo de um incompetente, hein, Teimo? Não sou incompetente. Berra, furioso, o espírito. E se você acha que é tão competente assim, por que não cuida sozinho do caso? Por que me chamou? Pois eu vou lhe mostrar, Teimo. Eu vou lhe mostrar como sou capaz de tirar desses dois essa maldita ideia de espiritismo. Você vai ver. Terá notícias. E dizendo isso, Breno e seus asseclas se afastam. E Romão e Emídio terão que trabalhar direito ou terão o que merecem. Continua a berrar Breno, vão atrás daqueles dois e tragam-nos aqui. Nesse momento, Breno encontra-se numa fortificação sob sua responsabilidade em zona umbralina e teme ser cobrado a qualquer momento pelo grande chefe da legião a que pertence. Preciso fazer alguma coisa. Tenho que derrotá-los. Algum tempo se passa e Romão e Emídio são introduzidos em seus aposentos. O que quer de nós, Breno? Pergunta a Romão. O que fizeram até agora? O que pensam que estão fazendo? Onde estavam quando Eolo libertou sua esposa do forte temor que Teimo lhe estava impondo, hein? Onde estavam? Romão olha para Emídio e notado o sinal de ignorância desse fato.
Estávamos na montanha, responde Romão, sem perceber que, realmente, havia falhado, pois não seguira Eolo quando este for embora após ter efetuado o voo naquele domingo. Chegou, inclusive, a ver Haroldo que o levara para apanhar o seu veículo e deixara-se ficar ali, na verdade, inebriado com o cenário. Fazendo o que na montanha? Por que não acompanharam Eolo quando este foi embora para casa? Bem, não sei. Não sabe? Só isto que você sabe me dizer? Que não sabe. Não lhe dei uma missão, Romão. Sim, mas. Não me venha com mas, Romão. E você, Emídio? Porventura seria capaz de me explicar o que ficaram fazendo na montanha? Também não sei explicar, Breno, responde o outro, não parecendo nem um pouco amedrontado, haja vista que até gostara de ver Romão entretido com a paisagem e com o seu sonho de voar, enquanto Eolo partia. Na ocasião, até chegar a pensar que Romão estava se esquecendo um pouco da vingança que se propusera. Também não sabe explicar. Querem voltar para o local de onde vieram? Não, Breno. Berra Romão, isso não. Dê-nos mais uma chance. Então, retomem imediatamente e façam alguma coisa. Utilizem todo o ódio que têm em seus corações. Não posso mais permitir falhas. A minha cabeça irá rolar e as suas também. Isso eu prometo. Vamos, Romão. Vamos sair logo daqui, pede Emídio, bastante preocupado pelo irmão. Romão e Emídio são levados de volta à crosta e abandonados defronte da casa de Eolo. O portão da residência se encontra aberto e os dois entram até o alpendre e sentam-se no chão. Romão parece muito cansado e Emídio aproveita para falar-lhe tudo o que pensa. Romão, quero lhe dizer uma coisa, mas, por favor, preste bastante atenção em minhas palavras. O que é, Emídio? Pergunta o irmão, visivelmente abatido. Gostaria que pensasse bem em tudo o que está nos acontecendo. Há muito tempo vimos mantendo esse ódio no coração, na esperança de um dia nos vingarmos de Eolo, não é? Sim, limita-se a responder. Agora, gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que irá acontecer conosco quando conseguirmos realizar o nosso intento, ou seja, de alguma forma, vingarmos a morte de nosso pai? Na verdade, nem sabemos ao certo o que devemos fazer para que Eolo sofra o tanto que gostaríamos que sofresse. Mas, partamos da hipótese que conseguíssemos. E depois? Depois o quê, Emídio? E depois que conseguíssemos efetuar essa nossa vingança? O que seria de nós? Como assim, Emídio? Não podemos parar agora. Vimos ansiando por esse momento desde que desencarnamos também. Tudo bem, mas você não respondeu à minha pergunta. E depois? Estaríamos vingados. Certo, mas tomo a perguntar. E depois? Depois, não sei, responde Romão, laconicamente. É nesse ponto que quero chegar, Romão. Depois, ficaríamos à mercê de Breno. Seríamos escravizados por ele. Teríamos que trabalhar para ele, para os seus fins maléficos. Faria com que ficássemos a praticar o mal. E, por acaso, você tem intenção, você tem vontade de fazer o mal para pessoas inocentes a quem nem conhecemos? Romão fica a pensar e responde, sem muita convicção. Teríamos que fugir para algum lugar, Emídio. Bem longe de Breno. E você pensa que isso seria fácil? Você acha que com a nossa índole, apesar do ódio que temos para com Eolo, não seríamos presa fácil de uma outra facção do mal? Onde você quer chegar, Emídio? Que estamos totalmente errados, Romão. De que nos adiantará prejudicar Eolo?
Não sente mais ódio no coração, Emídio. Seria capaz de quebrar o juramento que fizemos no túmulo de papai, prometendo vingá-lo? Seria capaz de esquecer que fomos mortos pouco tempo depois porque estávamos tentando assassinar Eolo? Esquece-se de que foram homens do pai dele que nos mataram naquela emboscada quando estávamos tentando entrar em sua casa. Preste atenção, Romão. Quem é Eolo, hoje? Você consegue ver nele aquele Ézio de nossa juventude? Ele está tão mudado, Romão. Além do mais, apenas o vejo, hoje, culpado no passado pelo que aconteceu. Mas apenas culpado. Ele não quis matar papai. Na verdade, e não podemos deixar de aceitar essa verdade, tudo não passou de uma grande tragédia. Você acha que ele sofreu pouco com tudo aquilo? Acha que ele queria matar o nosso pai? Não me interessa. Aconteceu tudo aquilo por causa da prepotência dele. Porque foi um teimoso. Pense bem, Romão. O que será de nós, depois? Romão abaixa a cabeça e fica pensativo. Emídio, por sua vez, que há já algum tempo não mais se interessava por essa vingança, amparado que vinha sendo por sua mãe, durante o sono, começa a enxergar o que se passa naquele momento. Bem à frente de Romão, Rubens e um grupo de espíritos do bem, iniciam um trabalho de vibrações por ele. Rubens encontra-se bem mais próximo e parece transmitir-lhe pensamentos e ideias novas. O semblante de Romão chega a alterar-se, desanuviando um pouco a fisionomia carregada, de alguém que sofre há muito tempo. E ali deixam-se ficar por muitas horas, naquele intercâmbio de vibrações, acabando por entrar em profundo sono restaurador. Ao anoitecer, sentem-se despertar com a saída de Eolo e Nelma da casa. É terça-feira e eles foram convidados a assistir a uma reunião mediúnica. Romão e Emídio, invisivelmente amparados por Rubens e os outros, seguem-nos até o centro. Boa noite, Eolo. Boa noite, Nelma, cumprimentam Léo e Mara, após os trabalhos de passe. Sentem-se aqui na primeira fileira de bancos. Daqui a pouco iremos dar início à nossa reunião mediúnica. Obrigado, Léo, agradece Eolo, sentando-se, o mesmo fazendo Nelma. Após uns 15 minutos de espera, a reunião tem início. Numa mesa comprida, sentam-se Léo, ao centro, Mara e mais 12 pessoas, 5 homens e 7 mulheres. No auditório, além de Eolo e Nelma, mais 8 se encontram sentadas nos bancos. Alguém apaga as luzes, deixando apenas uma pequena lâmpada, bem fraca, acesa, podendo-se ver todos os presentes através da leve penumbra que se faz no ambiente. Léo, então, toma a palavra. Meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos de hoje, com uma prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e a tantos espíritos de luz já aqui presentes, rogando que nos abençoem e nos protejam em mais esta noite de trabalho. Que todos nós possamos abrir o nosso coração e captar as intuições e inspirações de nossos amigos espirituais para que o trabalho se revista de todo o êxito possível. Vamos agradecer pela oportunidade que nos dão de tomarmos parte desta reunião, onde, além de participarmos do auxílio a tantos irmãos necessitados, também aqui muito aprendemos com todos esses exemplos de vida e, principalmente, com o amor desses espíritos superiores. Aproveitemos também este momento, para rogar a Deus, nosso Pai, que todas estas luzes, todas estas vibrações possam, de alguma forma, serem levadas a todos os irmãos que procuram a nossa casa em busca de consolo e de um novo caminho. A todos os que soluçam e sofrem e que não tiveram ainda a felicidade de conhecer esta doutrina maravilhosa que, além de nos confortar, reforma o nosso íntimo e ilumina os nossos corações. Que possam todos, sob a inspiração dos bons espíritos,
serem tocados e sentirem grande desejo de se voltarem para as coisas de Deus, para os ensinamentos de Jesus, que sabemos ser o melhor remédio para todos os males. Ficam alguns minutos em silêncio e Eolo e Nelma passam a sentir a grande paz que reina no ambiente. Sentem-se muito bem ali. De repente, percebem que um senhor, sentado à mesa, começa a balbuciar algumas palavras ininteligíveis e Léo começa a dialogar com ele. De pronto, por tudo o que leram, já percebem que se trata de um espírito a comunicar-se através daquele homem que lhes serve como médium. Seja bem-vindo, meu irmão. Que a paz de Jesus invada o seu coração. Estamos todos aqui em nome de Deus e de Jesus e queremos muito auxiliá-lo. Tenha muita calma e fale conosco. O que o aflige tanto? Percebemos que deve estar sentindo alguma dificuldade, mas rogamos a Deus que o ilumine para que possa conversar conosco. Tenha confiança em nós, meu irmão. Quem são vocês? Fala o espírito, utilizando-se do médium para comunicar-se. Sinto muita dor no peito e preciso de um remédio urgente. Sinto que vou sofrer novo infarto. Pelo amor de Deus. Cadê o médico? E as enfermeiras? Ninguém me atende. Tenha calma, meu amigo, pede Léo, nós vamos auxiliá-lo. Percebe-se que o espírito se encontra bastante confuso. Não estou conseguindo entender. Eu estava no hospital. Agora estou aqui. O que está acontecendo comigo? Procure se acalmar e também procure lembrar-se do local onde se encontrava agora há pouco. Não era no hospital. Fala Léo, sob a inspiração de um espírito, mentor da reunião. Realmente. Eu estava em minha casa. Mas ninguém falava comigo. Pareciam não me ver. Minha esposa, meus filhos. Queria falar com eles. Mas não me ouviam. E agora essa dor de novo no peito. O que está acontecendo? Parece que estou tendo um pesadelo. Não, meu irmão, você não está tendo um pesadelo. Preste bastante atenção no que eu lhe falo. Repare bem neste local onde você se encontra agora e, principalmente, em seu corpo. Está percebendo que está falando através de uma outra pessoa. Preste atenção. Mas o que é isso? Meu Deus! De quem é este corpo? Não é o meu. O que está acontecendo? Mais uma vez, peço-lhe muita calma. Abra bem os seus olhos e veja quem está ao seu lado. Ao meu lado. Sim. Está vendo? Não. Meus irmãos, pede Léo, vamos mentalizar um foco de luz sobre este nosso auxiliado. Um foco que desce do alto em direção aos seus olhos para que se lhe possa abrir a visão do espírito. Espírito. Sim, espírito. Meu irmão, procure ver. Abra bem os seus olhos. Veja. Meu Deus. Grita. Tenha calma. Muita calma. Mas é o Pedro. E ele já morreu. Ele não morreu, não, meu irmão. A morte não existe. O que aconteceu com ele foi apenas uma passagem para a verdadeira vida que é a espiritual. Foi o que aconteceu com ele e ele agora veio ao seu encontro, assim como outros espíritos vieram ao encontro dele quando ele fez essa passagem. Mas você não está querendo dizer com isso que eu morri, não é? Pergunta o espírito, em desespero. Não, você não morreu e nem seu amigo Pedro porque, como lhe disse, a morte não existe. O que existe é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Ele está sorrindo para mim e está me chamando e estou sentindo um grande sono. Mas não quero morrer. Não quero estar morto. Não quero passar para o lado da verdadeira vida. Por isso que meus familiares não atendiam aos meus chamados.
Preste atenção, meu irmão. Como já lhe disse, vou repetir. A morte não existe, porém esta passagem para o verdadeiro lado da vida é irreversível. Você já desencarnou há algum tempo e está sofrendo esse verdadeiro pesadelo porque, muito apegado à matéria e às pessoas, não conseguia visualizar o mundo espiritual. Então, foi trazido, a rogo desse seu amigo, até este trabalho mediúnico, para que, com auxílio de nossas energias mais grosseiras, nosso fluido vital, pudesse enxergar e ouvir aqueles que querem auxiliá-lo. Sabemos que está sendo difícil para você essa nova situação, mas peço-lhe que se acalme e deixe se envolver por essas vibrações de paz e amor que sente neste momento. Entregue-se aos cuidados desse seu amigo para que outros espíritos possam levá-lo a um local de refazimento. Lá será tratado convenientemente, inclusive esse corpo que carrega agora, seu perispírito, terá um tratamento adequado para recuperar-se de tantas sequelas provocadas pela doença que o desencarnou. Lá poderá descansar e depois poderá entender e assimilar ensinamentos elevados que o farão compreender as verdades da vida e o tornarão apto a, no futuro, auxiliar aqueles a quem tanto ama. Vá com eles e que Deus o abençoe. Ao término dessas palavras, o médium tem um ligeiro estremecimento e o silêncio volta a reinar na sala. Nesse momento, Romão é trazido até próximo de um outro médium. Emídio permanece ao seu lado. Espíritos encarregados do processo da comunicação mediúnica preparam-no para se comunicar, mas antes de dar início, Romão fala a Emídio, apontando a figura de Léo. Emídio, olhe bem para esse homem. Desde que entramos aqui, não tenho conseguido tirar os olhos dele. Parece-me um tanto familiar. Veja seus olhos, principalmente o seu jeito de olhar. Também sinto a mesma coisa, Romão. Nesse momento, o espírito encarregado de aproximá-lo do médium, lhe fala. Você está certo, Romão. Vocês o conhecem muito bem. E nós vamos ajudá-lo a reconhecê-lo. Olhem bem para ele. Olhem bem para aquele que, nesta nova vida na carne, tudo tem feito em benefício do próximo e agora presta um grande auxílio a Eolo. Olhem fixamente para ele. Romão e Emídio fazem o que o Espírito lhes pede e, aos poucos, sob a atuação dos mentores em suas mentes, um novo rosto lhes parece surgir no lugar da fisionomia de Léo, como se retomasse a um muito conhecido pelos irmãos que, em lágrimas não contidas, exclamam quase em uníssono. E papai? É papai. Não posso crer. Não posso crer. Olhe bem, Romão. Exclama Emídio. Isso não é um truque. Você acha que nos prestaríamos a estar aqui a fazer truques em nome de Deus e de Jesus, Romão? Pergunta o espírito. Mas é ele, sim. Grita Romão, visivelmente emocionado, é nosso pai, Emídio. E nosso pai. Vejam como é a vida, continua o espírito. Vocês estavam querendo vingar a morte de alguém que no momento encontra-se interessado em auxiliar aquele a quem vocês tanto odeiam. Que culpa teve Eolo naquilo tudo, a não ser realizar um sonho maluco para aquela época? Vocês também não estavam metidos naquilo? Sim, responde Romão. Talvez estivéssemos nos sentindo culpados também e quisemos transferir esse sentimento de culpa apenas para Eolo. Você poderá falar com seu pai, agora, Romão, mas não poderá revelar nada a ele. Deixe que a dádiva do esquecimento continue a lhe favorecer sua encarnação. Concordo com isso. Pois bem, aproxime-se mais do médium. Vamos ajudá-lo na comunicação. Em poucos minutos, o médium oferece sua passividade e Romão, chorando, fala aos presentes. Meus irmãos, que felicidade sinto nesta noite ao entender tantas coisas e tantos erros nos quais estive envolvido. Quantas lembranças e quantas elucidações. Por esse motivo,
Pouco tenho a falar-lhes a não ser agradecer por esta oportunidade de redenção. Sei que tenho limitações na minha fala, mas não poderia deixar de pedir perdão a uma pessoa que se encontra aqui presente. Que ela possa encontrar a sua felicidade nesta doutrina dos espíritos e que possa perdoar a mim e ao meu irmão, também aqui presente. Perdoe-nos, Eolo. Nesse momento, Eolo sente enorme emoção e recorda-se das visões que teve na montanha. Devem ser aquelas duas criaturas que me ajudavam com aquela enorme pipa, pensa. Perdoe-nos, Eolo, insiste o espírito. E Eolo, agora amparado e inspirado por Rubens, fala ao espírito comunicante. Eu é que lhes peço perdão. E agora mais envolvido ainda por Rubens, fala algo que nem entende direito por quê. Na verdade, são palavras que lhes brotam da boca sem que tenha controle sobre elas nem sobre o seu pensamento. Peço-lhes perdão e os convido a irem comigo até a montanha, amanhã à tarde. Vocês dois. Se não puderam realizar os seus sonhos um dia, tudo farei para que consigam. Você fala sério? Pergunta Romão, muito emocionado. E Eolo, ainda mais envolvido, lhe responde. Realizaremos aquele antigo sonho. Capítulo 15. Livre para voar. No dia seguinte, à tarde, 3 automóveis levam um pequeno grupo de pessoas até o alto da montanha. Eolo, Nelma, Léo, Mara, Haroldo, Carla, Ernesto, um dos médiuns videntes do centro e sua esposa Alice. E um outro carro traz mais algumas pessoas que irão servir de apoio com suas vibrações. Eolo é o primeiro a chegar e, descendo do veículo, indica onde os outros devem estacionar. Reúnem-se num círculo e Eolo lhes indica o melhor lugar para se postarem, a poucos metros de onde irá decolar. Vou preparar o meu equipamento, diz Eolo. Pode ir, responde Léo. Enquanto isso, começaremos a nossa prece. Eolo, então, auxiliado por Haroldo, descarrega o seu parapente do automóvel, estende-o no chão, alinha os tirantes, veste o macacão, o capacete, a fivela selete ao corpo e dirige-se até o grupo que, sentados ao chão, concentram-se na oração que Léo declina. Poucos minutos são transcorridos e Eolo ouve a voz de Rubens ao seu lado. Terá uma experiência diferente hoje, meu irmão. Rubens! Exclama alegre por ver o amigo espiritual. Seja bem-vindo, diz Léo que também o visualiza, assim como Ernesto que confirma a visão. Rubens veste-se com o mesmo macacão branco e seu parapente já se encontra preparado, bem ao lado de Eolo. Vamos aguardar alguns minutos, pede Rubens, logo, chegarão os dois espíritos muito necessitados de renovação e você, Eolo, realizará antigo sonho deles. Foi você quem colocou aquelas palavras em meus lábios ontem. Fui eu, sim. Essas entidades possuem ligações muito fortes com o passado do qual você fez parte, apesar de que, como já lhe disse, não deve se preocupar. São tempos muito distantes e que pouco representam para você agora, tendo em vista todas as mudanças que já se operaram em seu íntimo. Entendo. Vejam. Já estão chegando. Nesse momento, Eolo, Léo e Ernesto veem aproximar-se duas entidades ainda trajando roupas de um tempo muito remoto, amparadas por vários espíritos e por uma senhora que os abraça com muito carinho. E Matilde, a mãe deles, explica Rubens, eles se chamaram Romão e Emídio. Quando Eolo ouve esses dois nomes sente algo diferente dentro de sua mente, como se já os tivesse ouvido muitas e muitas vezes, apesar de nada se lembrar. Apenas lhes parecem familiares, assim como suas fisionomias que, vagamente, recorda-se das visões que tivera. Léo, por sua vez, passa a descrever tudo o que vê aos presentes. Perdoe-me. Pede Romão, ajoelhando-se aos pés de Eolo que se emociona com aquilo,
principalmente quando Emídio imita o irmão traço perdoe-me também. Eolo sabe que não conseguiria tocá-los, por isso nada tenta nesse sentido, apesar de sentir enorme vontade de abraçá-los e confortá-los. Você não pode imaginar a alegria que estou sentindo neste momento, diz, por sua vez, a mulher, mãe das entidades, com lágrimas nos olhos, vendo-os novamente juntos agora, e, principalmente, sem ressentimentos por parte de meus filhos queridos. Eolo percebe que deve ter causado algo de muito grave àqueles dois irmãos e, também, muito emocionado e com lágrimas nos olhos lhes fala. Por favor, levantem-se, sou eu quem lhes pede perdão. Felizmente, Deus me abençoou com o esquecimento de meu passado, e não me lembro de nada, a não ser por aquelas visões que tive, mas sinto-me devedor de vocês. Por isso, peço-lhes e a senhora, Dona Matilde, que me perdoem. Considere-se também filho de meu coração, Eolo. Você que venceu tantas batalhas e que, tenho certeza absoluta, cada vez mais caminha em direção ao bem. Hoje sinto-me muito feliz porque consegui fazer com que meus filhos compreendessem uma lição muito importante. Consegui fazê-los compreender que já vivemos muitas vidas e que tivemos que vivê-las todas para aprender e ter a consciência de que o ideal para se aproximar da felicidade é vivermos sem fazer o mal. E que teremos que viver ainda mais para aprendermos que poderemos encontrar muito mais felicidade que a que possuímos, não somente vivendo sem fazer o mal, porque há muito mais felicidade nos aguardando se vivermos fazendo o bem. Lindas palavras, Dona Matilde. Um lindo ensinamento. Agora, Eolo, vamos àquilo que prometeu, diz Rubens. Vamos, responde e, levantando-se, encaminha-se para o parapente, seguido por Haroldo que o ajuda a conectar-se com o velame e prende, bem à sua frente, uma outra selete. O mesmo faz Rubens com o seu aparelho. E, então, algo inimaginável por parte de pessoas que desconhecem ainda os caminhos do intercâmbio entre os espíritos encarnados e os desencarnados, ocorre ali. Auxiliado por outras entidades espirituais, Romão é colocado na selete vazia, presa de Eolo e Emídio na de Rubens. Os olhos de Romão e Emídio brilham de felicidade. Eolo e Rubens, ao mesmo tempo, inflam o velame de seus parapentes e iniciam a pequena corrida em direção à beira da montanha, lançando-se ao ar, empreendendo suave voo. Romão e Emídio se encantam com a paisagem e, principalmente com o vento a lhes tocar mansamente o rosto. Lembram-se da pipa feita com toscos galhos e tecido amarelado e lágrimas lhes veem aos olhos. Sabem que, com a elevação moral de si mesmos, um dia poderão locomover-se volitando tranquilamente para onde desejarem sem necessitarem do auxílio de aparelho algum, mas aquele momento, ali, junto a Eolo, se lhes oferece inebriante ventura. Romão olha, então, para Eolo e, com terno semblante, exteriorizando profundo agradecimento por aquele momento diz, mansamente: Hoje sinto-me livre, meu amigo e irmão, e antevejo voos diferentes para mim e para Emídio. Voos em novos conhecimentos, em novas venturas, em inebriante felicidade. Sim, graças a você, hoje, sinto-me livre. Sim, Romão, graças a Deus, você está livre, diz Eolo, livre. Livre para voar. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.